Estimados, vem aqui comigo. Tema muito interessante, peculiar, direto ao ponto, tá? Se esse assunto aqui não caiu na sua prova da OAB, em concurso, na questão prática, mas você pode anotar que será cobrado, tudo bem? Vem comigo nessa viagem aqui, tá? Qual situação em que funcionário público comete um crime previsto em qual legislação penal especial, em que terá como efeito automático da pena da condenação a perda do cargo, emprego ou função pública? Ou seja, qual crime previsto em qual legislação penal especial em que funcionário público cometeu aquele delito e ele terá como efeito automático da pena a perda do seu cargo, da sua função, né? Não poderá mais exercer a sua função, vai perder o seu cargo, vai ser exonerado. Veja bem, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? Qualquer situação, qualquer crime que o funcionário público cometa, ele poderá perder o seu cargo, emprego ou função pública, poderá. Isso é nítido, tá? Mas desde que seja de forma fundamentada pelo magistrado. Mas aqui a gente está falando o quê? Das exceções, o que vai cair, vai ser cobrado na sua prova, tá? Existem duas exceções em que funcionário público perderá o cargo de forma automática após cometer aquele crime. Veja bem, são aqueles delitos previstos na lei de tortura. Então, funcionário público cometeu tortura, né? Um crime previsto ali na lei de tortura. Ele terá como efeito automático da pena a perda do seu cargo, emprego ou função pública, tá? Oh, mas onde está isso, John? Está na lei de tortura. Tudo bem? Esse é o artigo 1º, parágrafo 5º, tá? Da lei de tortura, onde diz que será efeito automático, tá? Da pena a perda do cargo, emprego ou função pública, né? Daquele funcionário público que comete crime de tortura, previsto na lei de tortura. Tudo bem? E tem aqui uma observação que pode ser cobrada e vai ser cobrada na sua prova, tá? Veja bem, além dele perder o seu cargo, emprego ou função pública de forma automática na lei de tortura, veja bem, ele ainda ficará impossibilitado de exercer qualquer outro cargo, emprego ou função pública pelo dobro do prazo da pena aplicada. Olha só que interessante. Além dele perder o seu cargo, sua função pública, ser exonerado, ele vai ficar impossibilitado de cumprir, né, de exercer qualquer outra função, qualquer outro cargo, de ser nomeado, passar em concurso, não adianta mais nada. Ele ficará impossibilitado de exercer pelo dobro do prazo da pena aplicada. É isso aí, meu querido, tá bom? A outra situação, né, lei de tortura você já sabe. A outra situação, organização criminosa. Tudo bem? Então, o funcionário público cometeu um crime previsto na lei de organização criminosa terá como efeito automático na pena, previsto no artigo 2º, parágrafo 6º da lei de organização criminosa, a perda automática do emprego, cargo ou função pública, tá bom? E aqui também tem uma peculiaridade, tá? Além dele perder a sua função, ser exonerado, ele ficará impossibilitado de exercer qualquer outra função pública ou cargo, tá? Após o cumprimento da pena. Começa a contar esse prazo de 8 anos esse lapso temporal, ele não poderá mais exercer qualquer outro cargo, emprego ou função pública. Ou seja, ele foi condenado ali a 3 anos. Transpassado naquele período, aquele lapso temporal de 3 anos, a partir dali começará a ser contado um lapso temporal de 8 anos, onde ele não poderá exercer mais nenhum emprego, cargo ou função pública, tá bom? Então essas são as duas situações. Lei de tortura, efeito automático, exonerado e ainda ficará pelo dobro do prazo da pena sem poder exercer qualquer outro cargo, ou emprego ou função pública. Organização criminosa, efeito automático, exonerado, perdeu o cargo, tá bom? E ainda ficará impossibilitado após o percurso da pena, cumprimento da pena, depois disso 8 anos sem exercer qualquer outro cargo, emprego ou função pública. Vai ser cobrado na sua prova, tá bom, meu querido?